Diz assim o texto, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Vamos ler aqui alguns versículos. E aconteceu quando Davi e seus homens chegaram ao terceiro dia a Ziclag, que os amalequitas tinham feito uma incursão ao sul e sobre Ziclag. Saquearam Ziclag e a incendiaram. Tomaram cativas as mulheres que estavam ali, porém a ninguém mataram, nem grandes e nem pequenos, mas somente os levaram cativos e seguiram seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava incendiada, e suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que estavam com ele levantaram a sua voz e choraram, até que não lhes restou mais forças para chorar. E foram levadas cativas as duas mulheres de Davi, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a que foi mulher de Nabal, carmelita. E Davi ficou muito aflito, pois o povo falava em apedrejá-lo, pois a alma de toda a gente estava angustiada, cada homem por seus filhos e por suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor Jeová, o seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me tragas o éfode sacerdotal. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Verso 8: e Davi consultou ao Senhor Jeová, perguntando-lhe: devo perseguir a esta tropa? Devo capturá-los? E ele respondeu: persegue-os. O Senhor respondeu: persegue-os, pois certamente os capturarás e recobrarás tudo, sem faltar nada. Aleluia. E assim foi Davi. Ele e os 600 que estavam com ele vieram ao riacho Besor, onde os mais lentos ficaram para trás, mas Davi seguiu na perseguição, ele e os 400 homens, porque 200 ficaram, pois estavam tão debilitados que não puderam atravessar o riacho de Besor. Até aí, irmãos. Amém? Vamos orar? Mantenha a sua Bíblia aberta, ficaremos aqui nesse texto e algumas coisas Deus tem para tratar com os nossos corações. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença e queremos Te louvar, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, Te peço, fala conosco através da Tua palavra, através, meu Deus, da Tua inspiração, através do Teu ensino. Fala conosco. Estabelece em nós uma estrutura necessária para vivenciarmos todos os Teus planos, as Tuas promessas, as Tuas bênçãos. Nós cremos que nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós temos o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, para Te cultuar, para Te adorar, para Te louvar, para crescermos em fé e sairmos daqui, Senhor, de uma forma diferente. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, continua conosco até o final desta reunião, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, irmãos. Se você parar para fazer uma análise, o que é necessário para prosperar abundantemente? O que seria necessário para sair de um estado de escassez para um estado de riqueza? Para um estado de prosperidade? O que seria necessário para ter uma reviravolta na sua vida, seja lá qual for a área? Na área pessoal, na área sentimental, numa área financeira, usaremos esse exemplo. O que faz de alguém sair de uma condição financeira mais escassa e se tornar alguém muito rico, próspero mesmo, abençoado? Talvez alguém diga assim: é muito fácil. É só ganhar muito dinheiro para se tornar uma pessoa rica, se tornar uma pessoa com recursos. Talvez a primeira resposta seja essa, talvez seja uma resposta mais lógica. Mas quantos de vocês aqui já ouviram falar de exemplos e casos de pessoas que em determinada ocasião ganharam muito alguma coisa, sei lá, ganhou uma herança,
alguém ganhou na Mega Sena, ganhou um prêmio de algum reality show desses, alguma coisa assim, e rapidamente acabou o dinheiro. Já ouviu falar de algum caso assim? De gente que não conseguiu reter a sua prosperidade, conseguiu reter aquilo que havia ganhado. Quando nós pensamos em desenvolvimento, quando pensamos em uma experiência onde há um crescimento em alguma área, alguma coisa específica, pensamos que o acúmulo é o que vai gerar de fato uma mudança. O fato é que meu pai dizia a seguinte frase: meu filho, dinheiro não leva desaforo. Quando eu me formei, meus irmãos, e que eu comecei a trabalhar, que eu ganhei o meu primeiro salário, que você vivia ali, aquela vida suada de estudante, pagando financiamento estudantil, na época era o FIES, nem sei se existe mais FIES hoje, existe, né? O presidente esses dias perdoou, enfim. E era suado aquela coisa, quando caiu na conta aquele primeiro salário, eu falei, meu Deus, meus olhos encheram de água, eu falei, meu Deus, aleluia. Eu glorifiquei a Deus. Meu irmão, meu primeiro salário acabou em 2 dias. Eu fui no shopping, eu comi num lugar legal. Eu comprei um PlayStation. Com tudo que tinha direito no PlayStation. Comprei iogurte. Uva sem semente. Falei, agora eu sou gente. Acabou em uma semana, irmãos. E aí eu tive uma grata surpresa, que dinheiro não aguenta desaforo, e que prosperidade não significa em acumular, mas significa também como gerenciar os seus recursos, e quem enriquece é aquele que gasta menos desnecessariamente. Vocês estão entendendo, gente? Minha esposa me mandou um vídeo esses dias, um camarada falando. Sempre tem isso, né? Quer ficar rico, faça isso. Quer rico. Eu acho tão legal isso, acho tão bonito. Os caras falam numa facilidade, né? Mas uma frase me chamou a atenção. Ele falou assim: gasto é que nem unha, você tem que cortar toda semana. Eu olhei para a cara da minha esposa e falei, e aí, Vaso, como é que vai ser esse negócio? O fato é que quando nós pensamos em sermos abençoados em alguma área, a gente pensa que coisas ruins só acontecem conosco a partir daquilo que entra em nós. A gente pensa que vivenciar uma experiência positiva, abençoada, uma experiência de desenvolvimento, de edificação, a gente muitas vezes entende que um projeto como esse só dá errado se alguma coisa ruim entra em nós. Mas o fato é que quando não há uma estrutura que impede que aquilo que é de bom se vá, ou se a gente passe a perder aquilo que foi conquistado, aquilo que é positivo, aquilo que foi construído, quando nós passamos por um descuido, ou um tipo de desleixo, passamos a permitir que aquilo que foi construído de forma positiva se perda de uma forma muito fácil, o desfecho final é o mesmo de quem foi atingido por uma notícia ruim. Deixa eu explicar para ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. Nós não só sofremos pelas coisas ruins que acontecem, mas nós sofremos pelas coisas boas que nós perdemos. Você já ouviu falar talvez você conheça algum casal que batalhou muito para ficar junto, lutou, guerreou, eles batalharam, pagaram preço, passaram por muitas dificuldades, mas por algum motivo lá na frente falaram assim: desgastou, vou me separar. Lutaram, guerrearam, se esforçaram, prosperaram, mas de alguma forma aquilo que era bom, era agradável, foi se perdendo. Muitas vezes Satanás, ele mata, rouba e destrói, não apenas trazendo um tempo de dificuldade, mas levando aquilo que foi construído de forma edificante ao longo do tempo. E a estrutura que faz com que você que você passe a perder essa experiência negativa, bom, dentro desse contexto,
da experiência cristã e daquilo que a Bíblia nos ensina, a gente tem um certo jargão que diz não dê brecha, né? Assim, a gente entende que o pecado, ele abre brecha para a atuação de Satanás, para que algo ruim passe a ter domínio sobre áreas das nossas vidas. Vocês sabem disso, amém? Amém? Levanta tua mão direita e diga graças a Deus, eu estou aqui. Vocês estão olhando para mim com uma forma assim, uma cara muito séria. Mas também, da mesma forma que algo positivo sai, algo de bênção, a bênção se perde, o desfecho final também é o mesmo. E a experiência, o fenômeno que faz com que você perda aquilo que você ganhou, o fenômeno que torna possível perder aquilo que foi construído ao longo do tempo, são feridas, feridas na alma, feridas nas nossas emoções. O que uma ferida não tratada faz, talvez você pense assim, não, sou crente há muito tempo, etc, está aqui, eu vou, eu dizimo, eu oferto, eu tenho tudo isso, está tudo aqui, mas quando alguém vive carregando uma ferida, é como se a experiência fosse uma experiência muito cíclica. Você até gosta do culto, você até gosta da palavra, até faz sentido, talvez em alguns momentos você sinta um arrepio, sente a presença de Deus, mas passa 24, 48 horas, é como se aquela experiência não permanecesse em você. Essa experiência emocional da ferida, ela faz com que muitas vezes a gente não seja capaz de reter no nosso espírito aquilo que é fruto de promessa, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que você creu, aquilo que você batalhou, e por conta desse desgaste, esse novo tempo, essa experiência positiva de prosperar nas mais diferentes áreas, isso não acontece. E quando justamente em alguma área essa ferida atua drenando a nossa prosperidade, drenando aquilo que foi conquistado, drenando aquilo que foi construído. Tem uma música do grupo Logos que eu escutava na minha infância que dizia assim: lembranças do passado vêm que querem me fazer parar. Não é grupo Logos, é do Armando Filho. Ou mesmo palavras de alguém, né, que quer com que a gente não acreditar alguma coisa assim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o fato, irmãos, é que muitas vezes quando essas áreas elas começam a ficar mais desgastadas e não tratadas, a gente tenta de alguma forma compensar. O nosso cérebro, a forma como a nossa mente trabalha, ela é muito curiosa. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele tem alguns steps. Você está dirigindo seu carro numa rodovia, você tem o seu automóvel, tem suas 4 rodas no padrão do automóvel, por algum motivo houve uma ruptura, o pneu fura ou rasga, você troca e você fica ali com aquele step por mais um período até que você chegue numa borracharia, em algum lugar que possa trocar esse pneu para você. Faz sentido isso? Nós temos os nossos steps. A nossa alma possui alguns steps. Quando alguma coisa acontece na nossa vida de forma extremamente traumática, ou quando somos decepcionados, traídos, ou quando sofremos grandes perdas, é como se aquela área ela fosse encapsulada, é como se ela fosse separada dos demais, aquele quadrante ele fosse guardado e abafado naquele lugar, para que eu possa seguir adiante por alguns quilômetros a mais. É por isso que algumas pessoas passam por violências extremas muitas vezes na sua vida pessoal, mas no outro dia de manhã toma aquele banho, penteia o cabelo, veste a sua roupa, maquia o rosto e vai trabalhar como se nada tivesse se nada tivesse acontecido. Os americanos chamaram esse fenômeno de teoria da dissociação estrutural. A gente falou muito sobre isso aqui nas reuniões que tivemos do Cura das Emoções. Voltaremos em breve, amém? E o grande ponto, meus irmãos, é que quando alguma área ela sofre ou deixa de funcionar adequadamente, é como se instintivamente a gente tentasse compensar aquilo que não funciona com algo que aparentemente funciona. Ou seja,
algo não está bom aqui, mas eu vou tentar compensar com aquilo ali que está funcionando um pouco melhor. O fato é que presenciar essa experiência, ela é muito complexa, porque existe um fenômeno que nós vivenciamos que faz com que as feridas que provocam essa dissociação, essa repartição, essa fragmentação de quem nós somos, existe um fenômeno que vai cada vez mais fazer com que esse sofrimento passe a nos desgastar cada vez mais. E esse fenômeno que faz com que a gente simplesmente perda essa capacidade de reter aquilo que é positivo, é o que nós conhecemos popularmente como estresse. O estresse, ele tem uma ação peculiar. O estresse, ele atua como um sal nas carnes vivas da nossa alma. Quando nós passamos por uma experiência de estresse, significa dizer que a experiência do estresse é a ausência de recursos para lidar com aquilo que está se apresentando diante de nós. Quando vivenciamos estresse, esse estresse vai agir justamente naquelas feridas, onde essas feridas, elas vão servir como essa porta de saída daquilo que nós construímos de forma positiva. Vocês estão entendendo, gente? Eu preciso fazer essa introdução para nós entrarmos aqui neste tema. Nós estamos olhando a história de Davi. A Bíblia conta que Davi chama os seus homens e ele parte para a guerra, porém, a sua casa, ou seja, a casa daqueles homens, daquela cidade, suas esposas, seus filhos e filhas, inclusive as esposas de Davi, ficaram em Ziclag. E a Bíblia diz que essas casas, além de terem sido destruídas, as esposas, os filhos e as filhas foram levadas. Sabe o que é que eu entendo aqui, meus irmãos? Que não adianta eu lutar as maiores guerras e ser o maior campeão da história, se eu estou perdendo dentro da minha própria casa. Faz sentido isso para você? O grande ponto é que Davi, ele focou em lutar as suas guerras, deixando a sua casa, a sua família, as outras áreas da sua vida desguarnecida. Às vezes a gente não se comporta assim. A gente simplesmente olha para uma situação de estresse, uma situação de desgaste, e a gente fala, não, deixa isso aqui por enquanto, e eu vou focar 100%, eu vou colocar todo o meu foco, eu vou morar única e exclusivamente nessa área que aparentemente está funcionando bem. No meu consultório eu já vi inúmeras situações de inúmeros casais que dizem assim, o meu marido ele só quer saber do trabalho, ele não fica um minuto com a gente, ele não come com a gente, ele não fica com a gente, ele não almoça, ele não janta, o homem só pensa em trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Eu não vi na minha vida como profissional, trabalhando com medicina hospitalar por muitos anos, eu não vi, não foi só um, nem dois, nem três casos de médicos que eram uma vida muito corrida de 60 horas semanais, muitas vezes, plantões de manhã, o camarada ia para casa uma vez por semana, ele só dormia na casa dele um dia por semana. Eu não vi nenhum, nem dois, nem três casamentos acabarem de forma terrível, desastrosa. Às vezes nós pensamos que algumas áreas da nossa vida funcionam um pouco melhor que outras, e assim nós colocamos todo o nosso foco ali. Isso é um sinal de ferida, amém? Às vezes quando a gente vê uma coisa destoante, desproporcional, diga comigo, o meu Deus quer me fazer inteiro. E o fato é que Davi estava vivenciando uma experiência muito profunda. Davi era um cabra que tinha promessa de Deus, meu irmão. Davi não era qualquer um, Davi tinha promessa, Davi enfrentou urso, enfrentou leão, Davi teve que lidar com uma família disfuncional,
Davi enfrentou gigantes. Davi venceu tudo aquilo. Mas agora, apesar de todas as promessas que Davi tinha, por causa de uma desproporcionalidade, por causa de um mau gerenciamento das suas prioridades, das suas emoções, tudo aquilo, olha, irmãos, um camarada que enfrentou Golias, que enfrentou leão, que enfrentou bicho, que enfrentou, meu Deus do céu, toda a cultura de rejeição dentro da sua própria casa, agora ia perder tudo por causa de pedrada de quem anda com ele. Às vezes a gente anda carregando sonhos, promessas, tem promessa de Deus, mas às vezes a gente para por causa do desgaste com os relacionamentos das pessoas que estão mais próximas da gente. Sabe quem que te estressa mais? Quem convive contigo, cidadão. Você já viu gente assim, não? Com os de fora é é manso, com os de casa é uma patada. Conhece gente assim? Aqui não, lá no Ceará, na terra do feijão verde. Queridos, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que Davi precisava agora construir uma estrutura emocional para lidar com o estresse. O que eu quero dizer hoje aqui é que se você não aprender a lidar com as pressões do estresse, as feridas que alguém carrega ao longo da sua história vão agir como um impeditivo para que aquilo que Deus te prometeu morra na praia. Imagine se Davi tivesse morrido a pedrada naquele momento. Acabou a unção de Samuel, acabou tudo, acabou os sonhos dele, acabou aquele momento que ele quis, queria acabar tudo ali. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Existem muitas pessoas que lutaram muito para chegar onde chegaram. Existem muitas pessoas que caminharam por longas jornadas na presença de Deus, guerrearam, começaram do zero, e agora depois que chegaram, depois de tanto tempo, estão ficando por causa do desgaste, do estresse e da pressão que está acontecendo ao seu redor. Se você quer viver coisas grandes de Deus, você precisa aprender a lidar com as pressões. Se você quer viver promessas de Deus, você precisa aprender a lidar com o estresse, com aquilo que vem para te confrontar, com aquilo que vem para te ameaçar, com aquilo que vem para promover dúvida na tua expertise. Se você quer viver promessa de Deus, você precisa viver sob pressão. Se você deseja ser um líder, se você deseja se desenvolver, se você deseja viver algo poderoso na sua vida, você precisa aprender a viver sob pressão. Amém, irmãos? Como que Davi resolveu essa questão? Como que Davi, então, recuperou aquilo que era necessário para que ele vivesse as suas promessas? Como que Davi recuperou aquilo que perdeu-se pelo desleixo de ter deixado Ziclag desguarnecida, desprotegida, por não ter cuidado da sua base, por não ter cuidado da sua casa, por não ter cuidado dos seus filhos, irmãos, por não ter cuidado das suas emoções, por não ter guardado o seu coração. Como que Davi resolveu isso? Diga comigo, nessa noite eu preciso aprender a agir quando tudo estiver muito difícil. E aqui a Bíblia diz que Davi começa a resolver essa situação no verso 8, olha aí, a Bíblia diz assim: e Davi consultou ao Senhor. Note, há um divisor de águas aqui. Há duas situações específicas. Nos versos 6 e 7 diz assim: e Davi ficou muito aflito. Todo o povo estava aflito. O povo chorava até não ter mais lágrimas, até não ter mais força. O povo estava cansado, desgastado. Vocês conhecem gente que falou assim: irmão, não tenho força para tentar, não dá nem para dialogar, não tem nem conversa, eu não tenho mais nem lágrimas para chorar, para tentar resolver essa situação. Você já viu algum momento, você já passou por uma situação como essa? Era uma situação de total desgaste emocional, uma síndrome da falta completa de força ou motivação, ou qualquer tipo de orientação para que pudesse resolver aquele problema.
O estresse, ele aumenta um negócio, uma substância chamada cortisol. Fica muito difícil pensar nessas situações em uma saída. E a Bíblia diz que Davi para e ele vai consultar ao Senhor. E a partir daí as coisas começaram a mudar. Deixa eu falar algo para você. No meio do teu estresse, no meio da tua pior dificuldade, no meio da tua crise profissional, no meio da tua crise financeira, na tua crise familiar, muitas vezes, talvez seja hoje o momento que você tem que parar e dizer assim: bom, o que eu achava que sabia, como que eu achava que entendia, a expertise, os meus diplomas, tudo aquilo que eu entendia como importante, ou que talvez eu justificasse como motivo do meu sucesso, não serviu de absolutamente nada. Quando a Bíblia diz que Davi vai consultar ao Senhor, ele está em busca de uma verdade. O que é que fiz de errado? Às vezes as pessoas me procuram: doutor Braz, onde é a sua consulta? Não, a consulta não é minha. Quem vai se consultar é você. Faz sentido isso? Quando você procura uma consultoria, não é assim? Você quer que alguém faça uma leitura da sua situação. A Bíblia diz que Davi procura, então ele pede de Deus uma leitura da sua situação. Deus, o que é que eu devo fazer? E quando a gente para ouvir aquilo que nós não somos capazes de entender, acontece um divisor de águas nas nossas vidas. Olhe para 2, 3 pessoas e diga assim: você precisa parar para ouvir. Pergunte assim para ela: será que do teu jeito tem dado certo? Isso é importante porque nós estamos falando de promessas, irmãos. Amém? E aí a Bíblia diz que ele é um divisor de águas. Quando Davi vai naquela situação e ele quer entender, quando você procura alguém que te ajude com uma orientação, precisa haver ali uma verdade. Eu sento muito com a minha esposa e pergunto, a gente troca figurinhas, experiências. Eu digo: Fernanda, como a gente atende adultos e ela atende crianças, eu digo: qual que é a tua maior dificuldade? Às vezes com um paciente ou uma situação, é o paciente em si, é a questão. E ela sempre me fala, né? A Fê sempre me fala, está aqui ela. Muitas vezes a minha maior dificuldade é quando é a verdade. É aceitar aquilo que está acontecendo de fato. Às vezes a gente não quer aceitar que o nosso jeito, o nosso método, a coisa que como a gente sempre fez, não dá tão certo assim. Vocês estão entendendo, gente? Quando você aceita a verdade tem um efeito libertador. Não é assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por quê? Porque quando não há verdade, existe a angústia da probabilidade negativa. Já viu que o mentiroso ele fica inquieto? Você conhece gente, você olha assim e fala assim: fulano, rapaz, você não sabe mentir. Você fica inquieto, só se o camarada for um psicopata. Aí ele mente na cara dura, ele te enrola, e para ele está tudo bem, e ele não, ele tem essa exceção, né? Mas se uma pessoa comum, com um pingo de brio, um pouquinho de ética, não precisa ser muito não. Quando ele mente, ele fica inquieto, porque ele sabe que ele está fazendo mal para alguém. Muitas vezes esse alguém é ele mesmo, e não contar a verdade. Gente, o que Davi estava fazendo ali, ele queria ouvir algo que fosse verdadeiro. Sabe como é que a gente lida com estresse? Entendendo a verdade. A verdade é que muitas vezes eu sou preguiçoso mesmo, eu não tenho prazer de cuidar disso aqui, eu não gosto muitas vezes de ficar até mesmo em casa, eu não tenho prazer de cuidar de coisas que realmente são importantes. Essa é a verdade. Eu não aguento ficar com meu filho no colo muito tempo. Eu já ouvi muito isso, meus irmãos. E quando você coloca essa verdade para fora, você abre o coração, você traz isso para fora, isso torna as coisas totalmente diferentes. Quando você abre o coração e diz: esse é o meu problema, essa é a minha dificuldade, não importa se eu sou um guerreiro de batalhas que vence bicho grande, gigante, mas se eu faço tudo isso, deixo a minha casa, a minha base, as minhas estruturas desprotegidas, do que adianta? Davi buscou uma consulta, isso foi um divisor de águas. No verso 9, depois que Deus responde a Davi,
Davi diz: persegue eles, pois certamente os capturarás e recobrarás tudo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Você vai perseguir os teus inimigos, você vai perseguir aquilo que foi perdido, você vai perseguir aquilo que foi tomado de você, você vai recuperar o teu casamento, o relacionamento com os teus filhos. Eu estou profetizando aqui, rapaz. Você vai recuperar os rendimentos da tua empresa. Deus vai trazer um tempo novo de prosperidade sobre a tua vida. Eu creio em nome de Jesus que Deus está te dando uma unção de autorização. Você está autorizado para sarar essas feridas, aquilo que faz com que você não retenha a unção, a graça, o poder sobre a tua vida. Esse desgaste, ele termina hoje pelo poder do sangue de Jesus. Assim, verso 9, assim foi Davi, ele e os 600 homens estavam com ele. Davi age conforme novas orientações. Diga comigo, se você quer novos resultados, você precisa de novas orientações. Nós estávamos ontem no município de São Sebastião. Nós passamos o dia inteiro ministrando ali no seminário. Chegamos em casa de manhã, de tarde, chegamos em casa de meia-noite. Hoje de manhã nós estávamos ministrando em Itapevi. Meus irmãos, nós estávamos conversando, eu converso muito com a minha esposa sobre os nossos sonhos. Você tem isso na sua casa? Você falou sobre o seu sonho com sua mulher? Com a sua família, com seus filhos? Você fala sobre os seus sonhos, aquilo que Deus colocou no teu coração como uma semente de fé? Você olha para a sua esposa e fala assim: vai acontecer? Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: vai acontecer. Vai acontecer. E eu disse: Fernando, é por isso que às vezes... É porque eu sou assim, eu sou o cearense assim, mais, né, ventilador no 3, né, e a Fernanda é calminha. Às vezes eu acho que ela é batista, ela é bem calminha. Eu disse: Fernanda, é por isso que às vezes eu sou radical, porque o que eu quero com Deus é um milagre muito grande. Foi doído, eu saí do Ceará, irmão, aquela choradeira do retirante, eu saí lá no pau de arara, mas foi a verdade, uai, eu vou mentir? Não foi do pau de arara, mas foi com muita dificuldade, meu irmão. Renunciar a seus amigos, sua família, sua cultura, seu cuscuz, tudo, seu feijão verde com nata e queijo, coalho, meu irmão. Não tem nenhum restaurante em São Paulo que faça o feijão verde que eu comi 15 dias atrás. Não tem. Se tiver, você me chama e você vai ganhar um grande amigo na sua vida, para o resto da sua vida. Mas a gente olha assim, tudo aquilo que a gente renuncia tem que fazer valer a pena. Por tudo aquilo que você renunciou na sua vida, faça valer a pena, meu amigo. Faça valer a pena a fé que você exerce, faça valer a pena o seu esforço, faça valer a pena a sua renúncia. Não fique aqui pela metade não. Quando você entrar por aquela porta, seja você inteiro na sua integralidade. Se você tem dúvida, procura um obreiro, procura um pastor. Se você tem algum tipo de ressentimento, vai e se reconcilia, mas vem inteiro, faz um negócio acontecer, vai no ímpeto, te dedica, coloca o teu coração ali, foca 100% na tua vida espiritual, no teu trabalho, no teu chamado. Faz um negócio acontecer, irmão, em nome de Jesus. Davi se consulta, Davi segue orientações. 3, no verso 10, a Bíblia diz assim: Davi seguiu na perseguição, ele e os 400 homens, porque 200 ficaram, pois estavam tão debilitados que não puderam atravessar o riacho. Sabe como é que Davi lidava com pressão? Davi respeitava quem era mais lento. Davi não se estressava com pessoas que não tinham o mesmo time que ele. Você conhece gente que se irrita assim: meu Deus, que cabra lento, não é assim? Davi não tinha a exigência que todas as pessoas produzissem como ele produzia. Davi entendia que pessoas possuíam limitações diferentes.
Davi entendia que pessoas poderiam ter talentos em outras coisas. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu faço tudo, eu dou banho nos meninos, eu limpo, eu passo, eu faço a comida, e esse cidadão não pode tirar a toalha da cama. E aí você se estressa. Eu estou falando isso porque eu levei um esporro desse esses dias, viu, irmãos? Existem pessoas que têm times diferentes. Existem pessoas que não vão funcionar no mesmo time que você. Existem pessoas que não vão evoluir nessa velocidade de processo que às vezes você evoluiu. E está tudo bem. Escute, olha aqui para mim. Está tudo bem com isso. Mais adiante, os 400 que foram e os 200 que ficaram para essa empreitada, os 400 que foram com Davi ficaram com raiva dos 200 que ficaram. Lá no verso 22, a Bíblia chama então todos os malvados e perversos, dentre os homens que acompanharam Davi. Olha como a Bíblia está chamando gente que não entende o time das pessoas, malvadas e perversas. Eita Jesus! Diga: eu preciso ter paciência com as pessoas. Bata no peito e diga: eu preciso ter paciência com as pessoas, porque já tiveram muita paciência comigo. Às vezes a gente esquece que um dia você não sabia de nada, né, cidadão? Você acha que você nasceu pronto, né, cabra? Você acha que você nasceu sabendo de tudo. Davi, ele entendia o time das pessoas. Não é porque eles eram lentos que eles eram inúteis. Nem todo lento é um inútil. Tem uns camaradas que é preguiçoso mesmo, quebra a mão. Esse aí tem que ir pro chicote. Mas tem gente que não, tem gente que funciona num time diferente. Nem todo lento é uma pessoa inútil. São pessoas que naquele momento não poderiam dar, não tinham para dar. E está tudo bem. Se você quiser viver uma grande conquista, uma grande vitória, quiser viver promessas de Deus na sua vida, se você não quer perder aquilo que Deus tem te entregado, se você quer reter essa unção e essa graça, você não pode se estressar com pessoas que não estão no mesmo ritmo e time que você. Então o que é que Davi fez? Davi, ok, no ritmo de vocês, perfeito. Só que no versículo 10, no versículo 11, escute, isso aqui é tremendo. Davi percebeu que uma parte da sua equipe estava indisponível, sim ou não? Vocês estão vendo aí? Ao perceber que uma parte da sua equipe estava indisponível, Davi começa a acionar um radar. E Davi então encontra, a Bíblia diz que Davi encontra, olha só, no verso, nós estamos no verso 11, leia comigo o verso 11. E encontrou, olha aqui, e encontrou um homem egípcio no campo. No verso 10, está dizendo que foram 400 e parte da equipe, 200, ficaram para trás porque não podiam. Mas no verso 11, indo, a Bíblia diz que Davi encontraram um homem egípcio no campo e o levaram na presença de Davi. E a Bíblia diz assim, e lhe deram pão e comeu, e lhe deram água para beber. No verso 12 diz: e lhe deram um pedaço de bolo de figos, 2 cachos de uvas, e depois que comeu, recobrou o seu espírito, pois não tinham comido pão nem bebido água durante 3 dias. E disse-lhe Davi: a quem pertences e de onde és? E o jovem egípcio lhe disse: eu sou o jovem egípcio, servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque eu adoeci há 3 dias. Fizemos uma incursão ao sul dos Queretitas e sobre Judá, e ao sul de Calebe, e incendiamos a Ziclag. Olha então, no verso 15, então disse-lhe Davi: poderias conduzir-me até onde estão essas tropas? Preste atenção. Se você quer ser uma pessoa que lida com as demandas da tua vida, se você quer ser uma pessoa que quer encontrar ajuda no tempo oportuno, você precisa ser uma pessoa que passa também a reconhecer o potencial das pessoas que estão ao seu redor.
Muitas vezes Deus está colocando pessoas do seu lado que você não dá nada por ela. E ela é uma grande resposta para a tua vida, para a tua casa, para o teu chamado. Muitas vezes Deus está colocando do teu lado. A Bíblia está dizendo aqui que esse rapaz estava 3 dias sem comer, sem beber, enfraquecido e foi deixado para trás. A Bíblia está dizendo que esse jovem foi deixado pelo seu líder justamente porque ele estava debilitado. Ele foi esquecido porque teve um time não respeitado. Davi olha para aquele jovem e fala assim: eu vejo potencial nesse menino. Vocês estão entendendo, gente? Sabe como que a gente lida com os nossos estresses? Muitas vezes olhando para algumas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes tem gente que você não dá nada, acha que não tem talento nenhum. Quando você chega perto e diz: opa, eu sei resolver esse negócio. Eu sei como é que isso aqui funciona. Eu sei como é que isso aqui vai para frente. O maior recurso que você vai ter de positivo na sua vida são pessoas. Olha aqui para mim. O maior recurso que você vai ter de prosperidade, de bênçãos, vão ser justamente as pessoas que Deus vai colocar do teu lado, os relacionamentos. Deus vai te colocar em conexão com pessoas que vai fazer com que você possa ir muito mais adiante. Braz, mas eu estou ferido, eu estou desgastado. Deus vai te colocar do lado de pessoas que vai dizer: olha, está aqui, vamos mais adiante. Às vezes é justamente uma pessoa que espera de você apenas ali um pedaço de bolo, um copo de água, algumas uvas, e ele já recobra o espírito. Tem muita gente com potencial que tem morrido pelo desgaste, do esquecimento, da fome, dos complexos de inferioridade, de achar que não consegue. Eu estou profetizando aqui hoje que Deus vai te colocar na reta com o rei. Deus vai te colocar no caminho com o rei. Deus vai te colocar em conexão com pessoas que vão te alimentar, que vão colocar, aleluia, recursos diante de você, e você vai dizer: ei, eu sei como resolver esse problema, eu sei como chegar nesse lugar, eu sei como seguir por esse caminho de dificuldade. Vão ser essas pessoas que Deus vai colocar do teu lado, para que você possa reter aquilo que Ele te prometeu. Não teria rei Davi sem esse menino. Vocês estão aí, gente? Ou pelo menos um reinado que valesse a pena. Porque eu não quero nenhuma promessa de Deus se minha mulher e meus filhos não puderem estar lá comigo. É disso que se trata esse nosso papo aqui hoje à noite, amém? No verso 24, olha aí. Perdão, verso 21, estou terminando. Verso 20, e Davi, aí ele foi, venceu, ganhou. Aí a Bíblia diz assim, ó, verso 20, e Davi se apoderou tanto do gado maior como do gado menor, e conduziram diante dele, dizendo: este é o despojo de Davi. 2 versículos anteriores, no verso 18, diz assim: Davi recobrou tudo o que os amalequitas tomaram, e Davi ainda resgatou as suas 2 mulheres, e não lhe faltou coisa pequena ou coisa grande, nem filhos, nem filhas, nem coisa alguma que eles tinham levado. Davi trouxe tudo de volta. Eu quero profetizar sobre a tua vida: você vai trazer tudo de volta. Você vai trazer tudo de volta. Você vai trazer tudo de volta. Eu perdi, perdeu não. Deus está dizendo: ei, você vai trazer tudo de volta. A tua família, o teu relacionamento, o teu casamento, você vai trazer de volta. Há uma unção, eu repito, há uma unção de autorização. Deus está te autorizando para recobrar tudo isso. Deus vai fazer você perseguir esses seus inimigos, alcançá-los, atravessá-los, recobrar tudo aquilo que foi tomado, tudo aquilo que foi perdido. Porque hoje você está entendendo: eu preciso agir diante da pressão, eu preciso agir muitas vezes mesmo debaixo de estresse. E quando esse meu coração é ferido, eu preciso consultar a Deus, agir sobre orientação, respeitar as pessoas que muitas vezes não estão nesse mesmo time que eu, reconhecer o potencial de quem Deus está colocando do meu lado. Note, é toda uma forma de se relacionar consigo, com as pessoas. Davi volta, recupera tudo. No verso 22, verso 21, e quando Davi chegou, estavam os 200 homens de tão débeis, ficaram junto ao riacho.
Eles saíram para receber a Davi e ao povo que vinha com ele. Quando Davi se aproximou, saudou-o em paz. Então todos os malvados e perversos dentre os homens que acompanharam Davi disseram: como não foram conosco, não lhe daremos nada do despojo que recobramos. Tão somente de cada homem tome a sua mulher, seus filhos e vá. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus vai fazer você recuperar, Deus vai te prosperar de novo, Deus vai te ungir, vai te prosperar, te abençoar, te dar recurso. Não é para você simplesmente pegar aqui, deixa eu pegar minha mulher, meus filhos e sair fora. Deus vai fazer isso contigo, porque você vai repartir aquilo que você tem com aqueles que não puderam lutar como você lutou, rapaz. Deus está te dando tudo isso para você repartir. No verso 23, mas diz Davi: não, meus irmãos, não farei assim com o que o Senhor Jeová nos deu. Ele foi quem nos preservou e entregou em nossas mãos a tropa que veio contra nós. Verso 24, e quem vos daria razão nisso? Porque qual é a parte de quem vai à batalha? Tal será a parte daqueles que ficaram com a bagagem e dividiram igualmente. Sabe o que é que Davi está dizendo? Eu só pude ser capaz de ir lá lutar porque tinham pessoas que ficaram com a minha bagagem. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você identifique algumas pessoas: não, ele é lento, ele é diferente de mim, ela é desse jeito. Mas é justamente aquele lento, aquele que é diferente de você, que está guardando a sua bagagem, que está olhando para você e dizendo: vai, luta, conquista, rompe, vai adiante, fique em paz, eu estou aqui, eu estou guardando do que é seu, eu estou cuidando de casa, eu te abençoo, eu te envio. Davi valorizou quem ficou com a bagagem. Tem gente que só consegue ir mais adiante porque tem quem fique com a bagagem em casa. Oh, aleluia. Quem fica com a bagagem fica com a metade. Não é porque você sabe cantar, pregar, remiflar, sapatear, e o outro é quietinho, que ele não merece não, rapaz. Deus está colocando gente para te ajudar a guardar a bagagem. E quando você prosperar, é por causa dessas pessoas que te dão recurso, que te dão suporte, que te dão segurança. Pode ir tranquilo, pode ir tranquilo, que aquilo que é seu está seguro. Coisa boa é quando Deus deixa esses lentos. É justamente aquele que você acha que não vai render tanto. Ele está dizendo: não, eu estou contigo, rapaz, eu vou guardar a tua bagagem. Davi está repartindo a sua vitória. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem coisa grande na tua vida. Deus tem coisa poderosa na tua vida. Deus tem promessa na tua vida. Promessa, promessa, promessa mesmo. Há uma graça, uma unção de recuperação. Deus está te autorizando. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, traz teu coração para a verdade. Traz o teu emocional para a verdade. Traz para a luz. Comece a colocar diante de Deus. Comece a apresentar diante de Deus. Dizer: Senhor, essa é a minha verdade. Senhor, está aqui. Tem coisas que aparentemente funcionam bem. A guerra eu estou guerreando, mas lá em casa, lá em Ziclag, está tudo queimado. Está tudo destruído. É como se não tivesse mais família. É como se não tivesse esposa ou casa, ou filho ou filha. Parece que só parte de mim funciona e todo o resto parece que está destruído, desconectado, não funciona bem. E eu ando com essa máscara, às vezes com essa religiosidade, às vezes eu faço uma cara de espiritual, mas por
dentro eu estou desgastado, estressado, impaciente, dando coice em todo mundo, agressivo, irritado. E hoje o Senhor está dizendo que é dia de recuperar aquilo que foi perdido, aquilo que foi tomado. Não é mais um tempo agora daquele desleixo de Davi, de uma ferida que permaneceu ao longo do tempo. Não, Deus está dizendo que a partir de hoje você vai passar a reter aquilo que Ele tem confiado a você. A partir de hoje aquilo que Deus te deu não vai mais perder, não vai mais escapar por entre os dedos. Vai haver uma unção de prosperidade emocional, familiar, ministerial, financeira. Vai reter aquilo que Deus está dando sobre a tua vida. As portas que se abrirão não serão oportunidades perdidas. Talvez você pense assim: eu perdi as minhas oportunidades. Talvez você pense que as portas que abriram e você foi lá foram portas desperdiçadas. Deus está dizendo: eu vou reter essa oportunidade, eu vou reter essa bênção, eu vou reter esse recurso, eu vou reter esse tempo, essa unção, essa graça. Oh, arabassuri andarabassunerras. Aleluia, 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 aleluia. A palavra. Oh, recandarabassuri, me cantar uma palavra sendo liberada sobre a tua vida. Oh, aleluia. Não vão ser mais períodos ou ciclos ou estações apenas de uma experiência de ímpeto emocional. Deus está dizendo que essa prosperidade vai continuar na tua história em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. Comece agora a apresentar a tua verdade diante de Deus. Aleluia. Comece a orar e dizer: Senhor, meu Deus, tem sido tão difícil. Parece que eu estou tentando, nadando e morrendo na praia. Eu me sinto desgastado, estressado, oprimido. Meu Deus, parece que, meu Deus, até aquilo que é bom não fica. Oh Pai, em nome de Jesus, comece a orar agora. Comece a ser sincero. É uma consulta agora com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome. Nós te bendizemos. Oh, aleluia, aleluia. Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Oh, aleluia. Nós recuperaremos. Oh, a tua família vai estar unida de novo. Eu creio em ti. Sim, Deus. Oh, aleluia. Olhe para mim. Eu quero... Encerrei, terminei a mensagem. Nós te louvamos, Senhor. Eu sei que existem pessoas aqui. Às vezes, de repente você está aqui, você caiu de paraquedas. Talvez você esteja nos visitando. Talvez você faça parte de um grupo que desgastou, chutou o balde. Não aguento mais igreja, não aguento mais isso, não aguento mais, não quero saber mais de promessa. Brasil, eu estou distante das promessas de Deus há tanto tempo, de uma vida com Deus há tanto tempo. Talvez você nunca conheceu um Deus que renovasse as tuas forças. Eu quero fazer este apelo aqui nessa noite. Se há alguém que deseja abrir o coração e ter uma experiência legítima, não estou falando de uma experiência de religiosidade, mas uma experiência legítima do ponto de vista espiritual. Eu gosto de uma frase de um psiquiatra naturalizado americano que nem cristão é. E ele diz: todos os problemas podem ser psicológicos, mas todas as soluções são espirituais. Existem
dilemas e conflitos. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem crises existenciais que só passa a ter sentido quando você entende que Deus te escolheu para viver algo novo. Se você é essa pessoa que está aqui, que deseja receber ao Senhor como seu Salvador, ou deseja nessa noite de repente se reconciliar, renovar essa aliança, talvez você seja aquele rapaz, aquele egípcio, cansado, esquecido, faminto, sedento, há 3 dias sem força. Talvez seja você, aquele que foi esquecido, mas hoje o rei te achou. E você para o rei tem muita serventia. Você é útil, você não é lento, você não é deixado para trás. Deus vê em você potencial, Deus vê em você talento, Deus vê em você recurso. Deus te deu talentos. Se você é essa pessoa que por algum motivo abriu mão desse relacionamento com o rei, eu quero te fazer um convite. Seja você que deseja receber ao Senhor como teu Salvador, ou se reconciliar com Ele. Se há alguém aqui nessa condição, não perde essa oportunidade. Levanta assim a sua mão, quero orar por você. Será que há alguém aqui que deseja entregar a sua vida ao Senhor, ou talvez dizer: Senhor, eu quero me reconciliar contigo? Se essa pessoa existe aqui, levante a sua mão. Esse é o seu momento, é a sua oportunidade. Há algo de Deus que te aguarda. Amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Quantos aqui foram renovados pelo poder da palavra de Deus? Quantos aqui vão caminhar algumas milhas mais adiante? Quantos aqui, aleluia, vão passar a entender, a agir sob estresse? Quantos aqui não vão perder mais uma gota da unção derramada sobre as suas vidas? Quantos aqui não vão perder mais R$1 do recurso que Deus te deu? Quantos aqui não vão perder mais um dia de alegria com a sua família? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê graça, que você possa reter, que todas as tuas feridas sejam curadas pelo poder do sangue de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, amém? Você pode dar um glória a Deus aí bem alto? Aleluia.